Nossas saudações a todos e a todas. Nós hoje temos aqui no nosso Fala PT o privilégio de ter o nosso presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Edson Antônio da Silva, mais conhecido como Edinho Silva, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, fazendo a apresentação. A presença do deputado Sinésio Campos, nosso presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, o nosso grande jornalista Fábio Melo, um expoente da comunicação, e a presença também do nosso vereador atuante José Ricardo, que se faz presente aqui no nosso Fala PT. E eu queria, nesse momento, passar para o nosso deputado Sinésio Campos, certo? Nós temos aqui hoje, deputado Sinésio, o privilégio de ter aqui o nosso presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, como eu falei, Edson Antônio da Silva, mais conhecido como Edinho Silva, que tem uma grande carreira política, é um sociólogo de formação, foi prefeito de Araraquara em 4 mandatos, certo? De 2001 a 2008, 2017 a 2024. Foi ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo federal, do governo da presidenta Dilma. Certo? Foi deputado estadual por São Paulo de 2011 a 2015, vereador de Araraquara. Então tem um amplo currículo político, né, Edinho? E agora está como presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que tem muito a contribuir com a nossa política nacional e tem muito também a contribuir com o nosso Estado, deputado Sinésio. Nós esperamos que ele realmente possa fazer as intervenções necessárias para trazer mais benefícios para o Estado do Amazonas. Não é isso, deputado Sinésio? O Edinho tomou posse um mês atrás, como presidente nacional, um mandato que vai de setembro de 2025 até setembro de 2029, né? Ou seja, pelas mãos dele vai passar um compromisso, né, e a responsabilidade de 3 eleições, 2 eleições nacionais, né, 2026 e uma eleição municipal 2028 e 2030, e isso demonstra o compromisso que o PT tem para dialogar com a sociedade, com movimentos sociais, com os partidos, né, que compõem a base aliada, partidos de esquerda, e que a gente possa fazer com que o PT não chegou ao governo com Lula e com a Dilma se não tivesse um programa que viesse ao encontro da sociedade. Então, ele está vindo também para dar posse para o nosso diretor nacional e a nossa posse como presidente estadual. Isso me dá uma alegria, uma satisfação de dizer que o PT é um partido nacional. O PT, diferente de outros partidos, é o único partido do mundo que faz eleições diretas para os seus dirigentes. Tem partidos que são partidos de aluguéis, né? O presidente nacional diz quem é no estado, o presidente estadual diz quem são nos municípios, os presidentes municipais. Então, esse é um momento de congraçamento. De fato, a gente executa aquilo que falamos, ou seja, a democracia ao extremo, né? Ou seja, dá vez e voz a todos os filiados, né, e filiados. Então, o PT tem aqui um trabalho muito grande aqui no estado do Amazonas, e estamos organizados em 58 municípios dos 61 e mais a capital. Isso demonstra que não é um partido que, na verdade, é somente um partido cartorial, um partido de militantes que estão aí nas comunidades indígenas, os pescadores, os quilombolas, né, os trabalhadores rurais, os companheiros que estão na indústria. Hoje já viemos da Samsung, tivemos um diálogo com os trabalhadores. Então, esse é o partido, um partido orgânico, um partido vivo, um partido que tem um diálogo permanente com a sociedade. Então, a vinda aqui do nosso companheiro Edinho para a nossa posse é uma demonstração, primeiro, que é um presidente que está conversando com todos os estados, né? E o diálogo tem que ser permanente. Fábio Melo aqui, que é o nosso jornalista, e você, Robson, que é o nosso secretário de comunicação, sempre digo, o PT tem secretarias e que funcionam, que operam. E você, na verdade, nos dá a honra de estar no Fala PT aqui, Amazonas, né, tendo essa oportunidade de um diálogo com o Edinho aqui. E aí, eu queria, né, nesse instante, apresentar aqui o nosso grande comunicador Fábio Melo, especializado em cobrir política na região. O ano de 2024 ele recebeu um prêmio de jornalista de destaque na política. A quem eu passo a palavra agora, né, deputado, para que ele possa, de repente, iniciar esse diálogo, essa entrevista aqui com o nosso presidente Edinho Silva. Fábio, com a palavra. Muito obrigado, boa tarde, satisfação estar aqui, obrigado pelo convite, poder participar, presidente Edinho,
deputado Sinésio. Então a gente vai logo direto ao assunto, presidente, para saber de detalhes sobre a vinda no início da semana do presidente Lula a Manaus, onde ele veio para a inauguração de um centro de cooperação policial internacional. E a gente queria saber como é que o PT encara esse diálogo do combate ao entorpecente, né, combate ao tráfico de drogas, que tem feito muitas vítimas na região, principalmente os mais jovens. E também teve um momento de uma fala do presidente da Colômbia, que gerou muita polêmica na região, não sei se o senhor ficou sabendo, mas queria que o senhor comentasse sobre essa vinda, o que representa, como é que o PT pensa em relação a esse tema. Olha, primeiro quero aqui fazer uma saudação muito especial ao presidente do nosso partido aqui no estado, nosso deputado Sinésio. Quer dizer que eu estou muito feliz em estar aqui compartilhando esse espaço com ele. Amanhã participarei, amanhã sexta-feira, melhor dizendo, participarei do ato de posse dele enquanto presidente do nosso partido aqui no Amazonas, também da nova direção estadual do nosso estado. Então estou muito feliz em dividir esse momento com o nosso partido. Também na oportunidade pude visitar a Zona Franca, junto com o Sinésio, junto com o nosso vereador Zé Ricardo, que eu quero fazer uma saudação ele também, com os nossos dirigentes. Estou acompanhado pela Anne, que é a nossa secretária de mulheres e também integrante da Executiva Nacional do nosso partido. Fizemos reuniões também com os nossos partidos aliados aqui no Amazonas, enfim, uma agenda importante. E quero também fazer uma saudação muito especial a você, Robson, nosso secretário de comunicação, né, por criar esse espaço tão inovador. É bom quando a gente chega num estado e o PT tem um podcast, né? Geralmente a gente participa de espaços de comunicação da mídia, e o PT inovando aqui, né, em Manaus, né, no nosso estado do Amazonas, é motivo de muita alegria. E claro, Fábio, fazer uma saudação muito especial a você. Eu quero que você transmita ao Ronaldo da nossa Rádio Tiradentes também meu grande abraço a ele, né? Hoje eu iria participar do seu programa pela manhã, mas infelizmente tivemos problemas na hora da decolagem em Brasília e atrasou, e eu não pude participar, mas transmito a ele todo o meu respeito por tudo que ele tem construído a comunicação aqui em Manaus e no Amazonas. Dizer que a vinda do presidente Lula foi muito importante aqui para o Estado para tratar de temas importantes. Primeiro, o tema da segurança, né? Que é nós integrarmos os países fronteiriços com o Brasil para a gente unificar as nossas ações no combate ao crime, né? Eu acho que é uma medida de força do governo do presidente Lula, uma medida... Ela tem muita resolutividade, porque não adianta, se nós não integrarmos as ações nas nossas fronteiras, cada país não vai conseguir sozinho combater o crime, principalmente o crime organizado, né, que é motivo de tanta violência. E também integrar, do ponto de vista da comunicação, né, nós integrarmos com o estado de Roraima, que é uma integração importante. O presidente também está dizendo que de forma sustentável vai retomar as obras da nossa BR, integrando a BR-319, né? Integrando dois estados importantes da região norte. Então, uma visita de muitas notícias boas para o estado do Amazonas. E sobre a fala do presidente Petro, eu acho que ela foi descontextualizada. É muito ruim quando você faz um recorte de uma frase que está dentro de um contexto e manipula essa fala, né? O Petro estava tratando de um tema importante, que é a questão do tráfico de drogas, e o quanto que a gente muitas vezes fica sem instrumentos para enfrentar o tráfico de drogas, né? O quanto que os países têm que buscar instrumentos, né, que regulamentem do ponto de vista de fortalecer o combate ao tráfico, né, para que a gente possa evitar a dependência química, para que a gente possa evitar a cooptação
dos nossos jovens e adolescentes pelo tráfico de drogas, para que a gente possa impedir a lavagem de dinheiro. O Brasil inteiro ficou escandalizado com a última operação do governo do presidente Lula, ao ver que boa parte, quase 390 bilhões de reais do crime organizado sendo lavado pelo sistema financeiro brasileiro. Então é disso que nós estamos falando, de medidas para que a gente possa enfrentar o tráfico. E agora, descontextualizar a frase de um presidente e fazer disso instrumento de disputa política é muito ruim. Eu acho que é uma política de baixo nível, Acho que a gente deveria evitar esse tipo de prática, porque não constrói. Manipula a opinião pública, mas há uma manipulação volátil, porque daqui a pouco as pessoas vão atrás da informação correta, vão entender a informação correta e isso se desfaz rapidamente. Eu ainda sou a favor da boa política, a política da verdade, a política construtiva, a política que forma a opinião pública sem fake news, e sem manipulações. A internet, Fábio, o Robson falou aí um pouco do meu currículo. Eu fui ministro da SECOM. A gente sempre lutou para que a gente tivesse a democratização da produção de conteúdo. Com a internet, hoje nós somos capazes de produzir conteúdo. Qualquer trabalhador, trabalhadora, qualquer pessoa com o celular na mão hoje produz conteúdo. Ou seja, vai lá, faz uma live, faz um vídeo, impulsiona esse vídeo. Isso é a parte positiva da democratização da comunicação. Qual é a parte ruim? É o fake news. É você recortar uma frase fora de contexto, é você hoje usar a internet artificial, a inteligência artificial e manipular frases, manipular falas. Hoje, alguém com a inteligência artificial pode pegar a minha fala aqui agora nesse nosso diálogo e fazer com que a inteligência artificial produza qualquer frase com a minha voz. Então, essa é a parte ruim, dessa democratização que a gente lutou tanto, que a gente pudesse alcançar. Ou seja, hoje nós temos liberdade de produzir conteúdo, mas infelizmente, muitas vezes, a mentira é o que predomina nessa produção de conteúdo. Presidente, como é que os partidos e os políticos, de uma forma geral, podem utilizar de mecanismos para evitar que determinadas ações extremadas façam com que pessoas acabem morrendo? Recentemente teve nos Estados Unidos um fato lá de alguém que era de extrema direita, se não me engano, e a gente vê no Brasil algo semelhante ganhando força, fazendo com que haja violência, famílias deixem de se falar por conta da polarização. Qual é a responsabilidade dos políticos, da política, dos partidos em relação a minimizar essa questão e evitar a violência? Olha, a polarização, infelizmente, é um fenômeno político mundial hoje. O mundo todo, como você bem enfatizou, é vítima da polarização. Ou seja, as pessoas... Eu sempre uso uma metáfora que ela exemplifica bem. É como se a gente nós estivéssemos aqui no estádio, que é a Arena Amazonas, e a gente, de um lado, tivesse metade do estádio gritando por uma torcida, a outra metade gritando por outra torcida. Ninguém conversa. Quando você está no estádio e a gente disputa quem é que grita mais alto, as pessoas não conversam. Essa é a metáfora da polarização. A sociedade fica disputando quem é que grita mais, E aí a gente não conversa, a gente não dialoga, a gente não avança. Eu penso que há só uma forma da gente romper com a polarização, é abrindo espaço para o diálogo. E a gente arrumando pontos que sejam pontos de convergência. O que nos diferencia, a gente já sabe. O que faz com que a gente pense diferente, todo mundo já sabe. O que a gente tem que achar é aquilo que faz a gente sentar na mesa e dialogar. A gente sentar na mesa e conversar. Isso eu penso que rompe com a polarização. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que
pior coisa que pode existir na polarização é o que eu estava dizendo agora há pouco, é a mentira. É a fake news. Ou seja, você criar uma mentira e fazer com que aquela mentira vire verdade. Você cria uma mentira e sai impulsionando nas redes. Hoje, quem está nos ouvindo sabe disso. Você tem fazendas de perfis, ou seja, pessoas que ganham dinheiro produzindo perfis. O perfil que está lá na rede social, ele foi criado, ele não existe. E tem empresas que fazem isso. Você vai lá e fala, olha, eu quero comprar 5.000 perfis para me seguir nas minhas redes. Então, você vai lá e compra 5.000. Né? Aí você tem o instrumento do robô. O robô pega uma informação e ele dispara na rede para os usuários, para aqueles perfis da rede. Então aquilo não é orgânico, é um impulsionamento que você paga, que você dispara, você compra lá vários chips de telefone celular, que a gente chama que é o robô, você põe no computador e sai disparando. A hora que alguém descobre que aquele chip é falso, né, você muda para o outro chip, e vai mudando, e vai mudando, e vai mudando, e você vai propagando a inverdade, a mentira, a ofensa, a agressão. Né? Hoje, você tem instrumentos, já tem pesquisa sobre isso, você pega dinheiro, compra em criptomoeda, compra lá fora impulsionamentos. Então vem de fora, do país de fora, que você comprou, você contratou uma empresa para impulsionar um vídeo que você fez. E aparece lá 1 milhão, 2 milhões de pessoas que visualizaram aquele... Se estivesse visualizando, né? Entendeu? Então você tem tantos instrumentos, por isso que a gente defende, e tem que defender, a regulamentação das redes sociais. E regulamentar redes sociais, muitas vezes as pessoas, eu estou falando uma coisa, que vão manipular, você quer controlar o conteúdo. Eu não quero controlar o conteúdo. Eu acabei de falar agora há pouco, eu sou defensor da produção de conteúdo, né? Ou seja, eu sou defensor que cada pessoa produza o conteúdo, produza conteúdo daquilo que pensa, daquilo que acha importante. Às vezes você tem hoje influencer que dá aula de culinária, influencer que dá aula de ginástica, influencer que dá aula de turismo, e assim vai. Isso é produção de conteúdo. O que eu acho que tem que regulamentar, por exemplo, esses métodos, que eles são nocivos, além dos impulsionamentos, além das fake news, a pedofilia. Nós vimos recentemente uma grande denúncia de pedofilia nas redes sociais de pais estimulando os seus filhos em troca de dinheiro a se sujeitar, né, a grupos que alimentam a pedofilia. Né, nós tivemos recentemente uma adolescente, uma pré-adolescente, que morreu fazendo teste respirando desodorante, porque alguém nas redes sociais estabeleceu esse desafio. Né? Nós vimos agora essa semana uma menina na Bahia ser espancada até a morte, uma menina de 11 anos também, vítima de relações nocivas nas redes sociais, que se cria nas redes sociais. Então, tudo isso, pedofilia, estímulo à violência, atos violentos que vão levar à morte, a adultização precoce, ou seja, você faz uma criança se tornar adulto, se comportar como adulto, isso tem que ser regulamentado. Então, por exemplo, quando o governo Trump diz que o Brasil não tem que regulamentar as redes sociais, isso é um absurdo, porque nós sabemos aquilo que a família brasileira quer, aquilo que a família brasileira não quer, aquilo que é bom para a família brasileira e aquilo que não é bom para a família brasileira. Os Estados Unidos que escolham o que é bom para eles. A comunidade europeia que escolha o que é bom para ela. A Índia que escolha o que é bom para ela. E nós vamos escolher o que é bom para nós. Nós não queremos pedofilia, nós não queremos violência. Eu fui prefeito de Araraquara por 4 mandatos. Nós tivemos um crime em Araraquara
de um adolescente que entrou numa dessas páginas, né, de ritos macabros. Ele assassinou uma adolescente e esquartejou uma adolescente orientado por um site. Então, como que isso não vai ser regulamentado? Isso precisa ser regulamentado. Então, nós temos que defender aquilo que é bom para nós, aquilo que é bom para nós brasileiros. A família brasileira sabe o que é bom para ela. E cada país escolhe o que é bom para ele. Se os Estados Unidos quer deixar a internet ser terra de ninguém, que deixe. Aqui no Brasil, não. Nós não queremos, portanto, nós temos que regulamentar. Tá. Presidente, sei que tem muitas outras perguntas aqui para fazer, muitas curiosidades, mas eu vou direto ao assunto também nesse tema, já que fui convidado e me deram essa possibilidade, o presidente estadual, o deputado Sinésio, deu essa liberdade. Então eu queria perguntar do senhor, além da questão da posse do presidente estadual, que outros temas o senhor abordou aqui com os partidos, com as lideranças? Tem a questão também de definição, que está todo mundo curioso para saber possíveis apoios para o governo, para o Senado. O que o senhor pode nos dizer em relação a esse tema? Primeiro, eu penso que quem vai definir a tática eleitoral do Amazonas é a direção do PT de Amazonas. O PT tem uma direção. Essa direção que tem a responsabilidade de debater e definir a tática eleitoral aqui no Amazonas. Claro, nós temos a nossa prioridade, que é a reeleição do presidente Lula. A direção nacional vai acompanhar de perto tudo que vai acontecer nos estados, mas claro, quem conduz a construção da tática eleitoral é a direção estadual. Aqui o Sinésio é o presidente do partido, ele tem uma executiva, ele tem um diretório, portanto, ele vai construir com os demais dirigentes aquilo que é o melhor para o PT no Amazonas. Claro que eu tenho opinião, se você perguntar, como ele me perguntou hoje, a Anne me perguntou, o Zé Ricardo me perguntou, outros companheiros também perguntaram para mim. Claro, para mim, o Omar Aziz é o nosso grande aliado, né? E penso que a gente deveria abrir o diálogo com ele, né? Mas, claro, é a minha opinião. Se a direção aqui tiver uma outra posição, olha, ela vai defender a sua posição, a direção nacional vai acompanhar, nós vamos acompanhar de perto, conversando, mas no dia a dia quem constrói a tática eleitoral aqui é o diretório estadual. É isso, deputado. É democrático, e você sabe que em vários momentos o PT já foi do Amazonas moeda de troca, né? Então, o que o Edinho, nosso presidente, vem inovando e de forma positiva é saber que o PT também sai do Planalto, deve dialogar com a planície, né? Então, eu tenho certeza que o que queremos, na verdade, é entregar nas eleições de 2026 uma eleição vitoriosa para o presidente Lula, elegendo governadores, senadores, voltar a ter deputados federais e ampliar o número da bancada do deputado estadual. Esse é o nosso objetivo. O PT faz parte de uma federação. O diálogo nós vamos construir no Partido dos Trabalhadores, mas vamos também dialogar de forma coletiva no colegiado da federação, que nós temos também, que é o PCdoB e o PV, né? Não sei, e aí o Edinho podia até dizer se será ampliado essa federação, né? Se está conversando, mas no momento, na conjuntura atual, vamos fazer primeiro diálogo interno do partido, né? Buscando não somente o apoio à candidatura, mas também programa de governo, o que queremos para o Amazonas, na verdade, na área da educação, da infraestrutura, né? Que contemple. O programa de governo ele vai ter que ser construído por várias mãos, né? Não é somente um nome em si, mas um nome que contemple, né? Um projeto de nação, né? O governo federal tem muitas ações efetivas aqui no Estado e que tem que ter exatamente essa relação permanente. Então, a fala do nosso presidente Edinho é nessa direção, construir de forma coletiva com a federação, construir de forma no diálogo permanente do Partido dos Trabalhadores aqui do Amazonas e com o diálogo permanente com a direção nacional, na qual o presidente Edinho aqui vem não somente dar a posse, mas para dizer o seguinte: estamos juntos, eleições quando concluem, não é verdade? O momento agora de trabalhar, se dedicar para que agora a gente possa levar a recondução do nosso presidente Lula à presidente da República, mais uma vez.
Bom, eu retorno aqui para você, Edson, para conduzir, né, o restante. Acho que da minha parte estou satisfeito. Sei que o presidente tem outras atribuições, reuniões para comandar a partir de agora, então não vou mais tomar o tempo. Então Obrigado. Vamos para as considerações finais, né? Então dizer a palavra ao Edinho, né? Logicamente que a gente tem um grande tema aí para os próximos meses, que é a COP30, né? O Partido dos Trabalhadores tem a preocupação com o meio ambiente, não é isso, presidente? E a perspectiva de preservar cada vez mais de uma forma sustentável. Certo? Então, para as suas considerações finais, deputado Sinésio, para a gente encerrar e ir para outras agendas. Né? O PT é dinâmico, o PT tem realmente muitas ações a serem desenvolvidas e contamos com todos. Nós dialogamos, inclusive, os partidos do campo democrático, né, da nossa centro-esquerda, nossos aliados. Eu conversei aqui em Manaus e nós vamos fazer, durante a COP30, uma reunião dos partidos do nosso campo. Queremos ver até se a gente não traz outros partidos para esse diálogo, para a gente produzir um documento que reforce a necessidade de nós aprofundarmos o modelo de desenvolvimento econômico para a Amazônia Legal, que a gente considere toda a diversidade da Amazônia Legal, mas nós precisamos ter um modelo de desenvolvimento. Nós temos aí o debate das terras raras, que essa região é uma das regiões mais ricas em minérios raros do mundo, então é uma fonte de riqueza para a gente pensar como que a gente desenvolve essa região. Nós temos o debate da costa equatorial, que é outra possibilidade imensa de desenvolvimento para a região. Nós temos a transição energética. Nenhum país tem tanto potencial de debater e conduzir a transição energética como o Brasil, e nenhuma região tem tantas condições de liderar esse debate como a nossa região amazônica, né? Então, nós queremos na COP30 produzir um documento que sinalize para a Amazônia Legal, para a sociedade da Amazônia Legal, o que nós defendemos, como que a gente vai defender o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento da biodiversidade, da transição energética, né? Porque nós queremos que essa região, além de ser a maior reserva climática do mundo, que ela também seja a região mais desenvolvida do mundo, né? Porque tem condições para isso, né? E agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que a minha maior tarefa, enquanto presidente nacional do PT, aqui na Amazônia, é trabalhar pelo fortalecimento do nosso partido. O fortalecimento do nosso partido pressupõe o fortalecimento das nossas instâncias partidárias. O fortalecimento das nossas instâncias partidárias representa o nosso partido unido. Essa é a minha dedicação, a gente fazer com que o nosso partido esteja cada vez mais unido, para que a gente eleja deputado federal, para que a gente participe de uma tática eleitoral que amplie a nossa bancada de deputados estaduais, que a gente construa uma tática eleitoral que a gente possa, numa coalizão inspirada no governo do presidente Lula, ganhe o governo do Estado, eleja senadores, né, para que a gente efetivamente possa fazer com que esse nosso projeto de construir uma sociedade justa, igualitária, de igualdade de oportunidades, se efetive aqui no Amazonas, né? E para isso o nosso PT tem que estar forte, tem que estar unido, com as suas instâncias funcionando. E se precisar, eu vir aqui na Amazônia para que isso aconteça, para que eu dê sinais do fortalecimento desse partido tão importante para nós, já vir mais 2, mais 3, mais 5, mais 10 vezes, aqui eu estarei, né? Porque é impossível a gente pensar um modelo de Brasil sem pensar o Amazonas. Aí agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado.